O Jornal da Manhã, a partir deste sábado, algumas plataformas online como AliExpress e também a Shopee começam a taxação de 20% aplicada às compras internacionais. Volta conosco diretamente das ruas de São Paulo a Beatriz Manfredini. Beatriz, uma grande polêmica em torno deste assunto. Claro que o varejo brasileiro querendo uma isonomia em relação a essas compras, um ticket aí de $50 hoje, cotação do dólar R$250. Então, uma grande reclamação também dos varejistas brasileiros. Como ficará essa questão, Beatriz? Mais uma vez, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Oi, Marcelo, bom dia de novo para vocês aí no estúdio, para todos que nos acompanham. Pois é, muita polêmica envolvendo essa história, mas o fato é que, de acordo com a data estipulada pelo governo federal, a partir do dia 1º de agosto, então quinta-feira da semana que vem, as compras internacionais feitas pela internet de até $50, que até agora não eram taxadas, vão passar a ser taxadas em 20%. Só que algumas dessas lojas mais famosas, em que as pessoas mais compram pela internet, elas já começam a aplicar a taxação a partir deste sábado, como é o caso do AliExpress e também da Shopee. Isso porque eles têm algumas justificativas diferentes. A AliExpress, por exemplo, argumenta a necessidade de prazo para ajuste das declarações de importação de acordo com essa nova regulamentação. Então começa hoje para se adaptar. Já a Shopee diz que a taxa aplicada a partir de hoje, ela acontece justamente porque as declarações de importações de produtos comprados a partir de hoje só são emitidas lá no dia 1º de agosto. Então, eles já precisam iniciar a aplicação dessa taxa. Outras lojas famosas, outros e-commerces famosos nesse sentido, como a Shein ou Shein e também a Amazon, também apresentaram justificativas. A Shein disse o seguinte, que vai começar rigorosamente essa taxação a partir do dia 1º de agosto e a Amazon ainda não deu prazo. Lembrando que até agora o que acontecia, aqueles e-commerces, aqueles sites que aderiram ao programa do governo federal, eles eram isentos dessa taxa para compras de até 50%. Aí só era cobrada a taxa de ICMS, que é uma taxa de 17% sobre o valor do produto. Então, o que vai acontecer na prática agora é que esses produtos de até $50 vão continuar sendo taxados nos 17% do ICMS, mais os 20% dessa nova taxa. Então, os produtos vão encarecer a partir do dia 1º de agosto, mas atenção para quem já for fazer compra a partir de hoje em alguns portais, em alguns sites como Shopee e AliExpress, isso já começa a ocorrer, Marcelo. Beatriz Manfredini, daqui a pouco você retorna conosco ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Beatriz. Eu quero ouvir os nossos analistas, o Bruno Pinheiro e também o Mano Ferreira. Bruno, você acompanha de perto essa questão aí em Brasília. O ministro Fernando Haddad, de fato, gostaria de fazer essa taxação. O mercado estava todo desregulamentado, as compras crescendo exponencialmente, aí virou realmente uma mania. Aí ele teve que recuar porque o governo aprovou que isso aí poderia haver um desgaste em relação aos consumidores, em relação à população. E agora nós temos o início da cobrança e, é claro, também muita reclamação do varejo brasileiro. Eu reforço que $50 são R$250, é um ticket considerado alto aqui para o Brasil, Bruno. Isso é um claro interesse do governo de aumentar essa arrecadação, né? Foi uma discussão dentro do Congresso Nacional e aí veio um anúncio por parte de aliados do governo que isso jamais iria acontecer. E aí o inesperado aconteceu. Isso foi colocado em votação e por parte do governo disse: nós não concordamos, mas ainda assim foi sancionado. Ora, se não concorda, não tem por qual motivo ser sancionado. E agora, ao mesmo tempo que inicia uma taxação sobre essas compras, e acontece o quê? Uma tentativa também de aliados do governo de limpar a imagem do governo federal. Olha, isso não foi o governo que colocou uma taxa, foi o Congresso querendo colocar na conta de Arthur Lira, que é Arthur Lira que incentivou essa votação e a taxação.
Isso veio do Ministério da Fazenda, veio de interesse do governo federal e não veio do Congresso Nacional. Então é importante limpar. Se for limpar alguma imagem, que limpe a imagem do Congresso. Não foi o Congresso que iniciou essa ideia. É uma sanha arrecadatória que veio por parte de alguns integrantes do governo federal. E quem é que compra? São justamente quem acaba sendo esse eleitor do governo Lula, do governo federal. São pessoas, são simples, pessoas jovens, são famílias que compram, que consomem essa compra ali na internet de plataformas chinesas e que jamais esperavam que isso acontecer. Isso também está na mesma esfera do contingenciamento. É uma ideia do governo de aumentar uma arrecadação sem uma justificativa. Infelizmente, vai ficar mais caro, a gente vai sentir mais uma vez no bolso. Repito, é difícil fazer um corte na conta do governo, mas na conta do povo sempre é mais fácil. Como sempre, nós que pagamos essa conta, é inacreditável. A gente sabe que a integração da economia à economia global traz muitos benefícios ao consumidor, diminui preços, nos força a aumentar a nossa produtividade. Infelizmente, essa taxação que segue, como falou o Bruno, a sanha arrecadatória do governo, acabou tendo apoio de muitas parcelas do setor privado brasileiro, que se mobilizam no vetor contrário ao que deveriam, se mobilizam por proteção, para evitar a concorrência. Qual o problema? Quem paga essa conta é o consumidor. O que deveriam se mobilizar em torno da diminuição do custo Brasil, para aumentar as nossas condições de concorrer e competir com players de outros países. A gente só vai ser um país mais próspero aumentando a nossa capacidade produtiva, diminuindo o custo Brasil e não aumentando ainda mais essa conta para o consumidor.